Ei, Geek, beleza? Você piscou e Jack Reacher já quebrou umas 10 costelas de criminosos. Se você é fã de ação brutal, mistérios envolventes e um protagonista que resolve tudo no soco, então já sabe que Reacher é uma das séries mais viciantes dos últimos anos. E com a terceira temporada a caminho, é hora de relembrar tudo o que aconteceu nas temporadas 1 e 2. Desde assassinatos misteriosos, conspirações criminosas e reviravoltas insanas, vamos revisar cada detalhe da jornada de Jack Reacher. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora pro recap. Jack Reacher, um ex-policial militar, chega à pequena cidade de Margrave, na Geórgia, em busca de tranquilidade, mas rapidamente se vê envolvido em um crime brutal. Ele é preso injustamente por um assassinato duplo, mas logo é exonerado quando Paul Hubble, um homem local, assume a culpa. No entanto, Reacher percebe que Paul apenas confessou para proteger sua família de uma organização criminosa perigosa. Após ser libertado, Richard descobre que uma das vítimas do assassinato era ninguém menos que seu próprio irmão mais velho, Joe. Isso transforma sua estadia em Margrave em uma missão pessoal de vingança e justiça. Determinado a encontrar os responsáveis, ele se une a Oscar Finlay, um detetive recém-chegado à cidade, Roscoe Conklin, uma policial local, e Jasper, o médico legista da região. O caso se complica ainda mais quando Paul Hubble desaparece misteriosamente assim que sai da prisão. Com medo pelo que possa acontecer à família de Paul, Finlay pede ajuda a um amigo do FBI, Picard, para garantir a segurança deles. Mas os problemas só aumentam quando o chefe de polícia de Margrave, Ed Morrison, e sua esposa são brutalmente assassinados. Com isso, o corrupto prefeito Grover Teal assume o comando da polícia e pressiona Finlay para encerrar as investigações. Conforme Reacher e sua equipe investigam, descobrem que Joe estava em Margrave ajudando o serviço secreto a desvendar um esquema gigantesco de falsificação de dinheiro. O outro homem, assassinado, Pete Joblin, era um caminhoneiro que transportava as cédulas falsas para um poderoso empresário corrupto chamado Kleiner. A operação de Kleiner produzia dinheiro falso na cidade e o distribuía para organizações criminosas internacionais. Apesar de reunir muitas informações, Reacher ainda não tem provas concretas ligando Kleiner diretamente aos assassinatos. Mas conforme avançam na investigação, enfrentam mercenários contratados, a hostilidade do filho de Kleiner, Cajota, e a constante interferência do prefeito Thiele. No meio de toda essa confusão, Reacher e Roscoe começam a desenvolver um relacionamento romântico, enquanto Reacher e Finlay criam uma amizade baseada na confiança mútua. Finlay confessa que se mudou para Margrave para fugir da dor de ter perdido sua esposa. Quando Molly Beth, uma colega de Joe, chega à cidade com arquivos importantes sobre a investigação, ela é brutalmente assassinada e os documentos desaparecem. Determinado a encontrar provas contra Kleiner, Finlay invade o escritório do empresário e faz uma descoberta chocante. Kleiner também foi assassinado. O motivo? Ele falhou em entregar dinheiro falso para seus impacientes parceiros de negócios na Venezuela. Enquanto Reacher e sua equipe se aproximam da verdade, o corrupto prefeito Teal demite Roscoe e Finlay da polícia, tentando impedir que continuem investigando. Roscoe se junta a Picard para proteger a família de Paul Hubble, enquanto Finlay segue ajudando Reacher a desmantelar a operação de falsificação. Mas então, a grande traição acontece. Picard revela que sempre esteve trabalhando ao lado da família Kleiner e do prefeito Thiele. Logo depois, Cajota confessa ser o responsável por uma série de assassinatos, incluindo os de Joe, Pete Joblin, o xerife Morrison, Molly Beth e até seu próprio pai. Ele quer eliminar qualquer um que ameace os negócios da família e agora captura Roscoe e a família Hubble, ameaçando matá-los se Reacher não lhe entregar Paul Hubble. Reacher então encontra Paul e, junto com Finlay e sua antiga colega da polícia militar, Nigley, organiza um ataque ao galpão onde Kidjoda mantém os reféns. A batalha final é intensa. Finlay mata Picard, Roscoe acaba com o corrupto prefeito Teal e Reacher enfrenta Kidjo, matando e incendiando todo o império criminoso da família Kleiner. No desfecho, Finlay decide deixar Margrave e finalmente seguir em frente após a morte de sua esposa. Roscoe quer restaurar a cidade e até cogita se candidatar a prefeita. Já Reacher, cumprindo sua missão de vingar o irmão, parte novamente sozinho, pronto para seu próximo caso. A nova temporada começa de forma trágica. Calvin Franz, um dos antigos companheiros de Reacher na 110ª Unidade de Investigações Especiais, é jogado de um helicóptero para a morte.
Quando Reacher recebe a notícia, ele decide reunir seus antigos aliados, incluindo Francis Nigley, David O'Donnell e Carla Dixon, para descobrir quem matou Franz e por quê. A única pista que possuem é um pendrive deixado por Franz, contendo uma lista de nomes falsos ligados a uma figura misteriosa conhecida apenas pelas iniciais AM. Porém, à medida que investigam, descobrem algo ainda mais assustador. Todos os outros membros da antiga unidade de Reacher foram assassinados, com uma única exceção, Tony Swan, que agora trabalha para uma empresa chamada New Age Technologies. Tentando entender o envolvimento da empresa, Reacher e sua equipe entram em contato com Shane Langston, o chefe de segurança da New Age. Ele nega qualquer envolvimento nos assassinatos e joga a culpa em um funcionário chamado Trevor. No entanto, quando Reacher e sua equipe confrontam Trevor, percebem que caíram em uma armadilha. Felizmente, os ex-membros da unidade de investigações especiais são altamente treinados e conseguem eliminar todos os mercenários enviados para matá-los. Agora, mais determinados do que nunca a vingar seus companheiros e destruir a New Age, Reacher decide chamar um velho amigo, Oscar Finlay. Com a ajuda de Finlay, Reacher descobre que a New Age Technologies possui um contrato secreto de defesa com o governo, autorizado pelo senador Malcolm Lavoie. O projeto, chamado Little Wing, desenvolveu mísseis com precisão infalível. Mas ao invés de entregá-los apenas ao exército dos Estados Unidos, a empresa está planejando vender centenas dessas armas para o misterioso AM e seus contatos terroristas. Langston, tentando se livrar de Reacher, oferece dinheiro para que ele abandone a investigação. Mas Reacher recusa e promete vingança, jurando jogar Langston de um helicóptero da mesma forma que Calvin Franz foi morto. Para conseguir apoio em sua missão, ele chantageia o senador Lavoie, forçando-o a permitir que sua equipe de segurança ajude na luta contra a New Age. Enquanto isso, o detetive Guy Russo, da polícia de Nova York, também está investigando a morte de Calvin Franz. Ele descobre que o homem por trás da sigla AM se chama Azari Mahmoud e que Langston e sua equipe de segurança são ex-detetives corruptos da polícia de Nova York, com quem Russo tem um histórico de rivalidade. A tensão aumenta quando assassinos tentam matar os membros restantes da unidade de investigações especiais durante o funeral de Franz. Reacher e Russo conseguem capturar um dos atiradores, que revela um segredo chocante. Tony Swan foi o responsável por ordenar os ataques contra a antiga equipe. A revelação abala profundamente Reacher e seus aliados, que não conseguem acreditar que seu ex-companheiro os traiu. Em meio a toda essa confusão, Reacher e Carla Dixon se aproximam e iniciam um relacionamento. Enquanto Reacher e sua equipe tentam entender a traição de Tony Swan, eles conhecem Marlo Burns, a diretora de operações da New Age. Ela revela que, ao descobrir que sua empresa estava negociando com terroristas, tentou impedir o esquema. Mas Langston descobriu sua intenção e ameaçou sua vida e a de sua filha, Jane, forçando-as a se esconder. Vendo em Marlo uma possível aliada, Reacher e seu time decidem usá-la como isca para atrair Langston e seus mercenários para uma emboscada. O plano funciona e a equipe de Reacher elimina todos os mercenários, mas Langston consegue fugir. Enquanto isso, o detetive Russo e Jane são atacados por assassinos. Russo, demonstrando bravura, se sacrifica para salvar a menina, deixando todos devastados com sua morte. Após esse golpe, Reacher garante que Marlo e Jane sejam enviadas para um lugar seguro. Tomado pela raiva e pelo desejo de vingança, Reacher encontra e elimina o assassino de Russo. Mas antes que possam respirar aliviados, Langston e seus últimos capangas sequestram Dixon e O'Donnell, forçando Reacher a se render para tentar salvá-los. No quartel-general da New Age, Reacher descobre a verdade sobre Tony Swan. Ele nunca traiu sua antiga equipe. Na realidade, Swan havia descoberto a corrupção dentro da empresa e tentava expor tudo, mas foi morto e incriminado como o cérebro por trás do esquema terrorista. Para evitar que a equipe de Reacher seguisse com a investigação, os responsáveis decidiram matá-los um por um. Com essa revelação, Nigley lidera um ataque contra a New Age, contando com a ajuda dos seguranças do senador Lavoie. Reacher consegue salvar Dixon e O'Donnell e finalmente cumpre sua promessa, jogando Langston de um helicóptero para a morte. Mesmo após a queda de Langston, a luta ainda não acabou. O senador Lavoie, temendo que seu envolvimento no esquema venha à tona, decide eliminar todas as testemunhas. Ele ordena que sua equipe de segurança mate Reacher e seus aliados para apagar os rastros de sua conexão com os terroristas. Mas Reacher já esperava essa traição.
Antes do ataque, ele alertou o Departamento de Segurança Interna sobre as atividades criminosas do senador. Quando Lavoie tenta eliminar a equipe de Reacher, ele é preso por agentes federais, pondo um fim definitivo ao seu esquema corrupto. Com o senador fora de cena, resta um último inimigo, Azari Mahmoud, o misterioso AM. Reacher e sua equipe rastreiam Mahmoud e o eliminam, frustrando seus planos de vender os mísseis da New Age para grupos terroristas. Como bônus, eles se apoderam dos 65 milhões de dólares que Mahmoud recebeu como pagamento pela negociação. O dinheiro é dividido entre Reacher, Nigley, Dixon, O'Donnell e as famílias dos companheiros que perderam a vida nessa batalha. Mas no fim, mesmo tendo reencontrado seus velhos amigos e formado laços, Jack Reacher segue seu caminho solitário. Ele parte novamente para a estrada, pronto para mais uma grande aventura.